Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui e para celebrar ao Senhor a vida que foi trazida por Ele para cada um de nós. Ao Cristo vivo, portanto, todo louvor. Eu quero ler com você um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. É o texto também em que basearemos a nossa reflexão nesta noite. Após essa leitura, nós cantaremos o hino 272, que nos diz que Cristo já ressuscitou. Vamos ler então Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 25. Acesse aí o seu aplicativo, abra sua Bíblia e vamos ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos então entoar o hino número 272, cantemos juntos essa canção para a honra e glória do nosso Deus. Adoro o Senhor, magnifique o seu nome, Ele está vivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação tinha salvar, aleluia. Ele está vivo, Ele reina. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Ele ressuscitou, Ele vivo está, aleluia. Glória a Deus. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Recebe a nossa oração. Ouça. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Oração de adoração e louvor será feita pelo nosso irmão Kézide. Oremos. Deus, nós te adoramos por quem tu és, te adoramos porque o Senhor nos salvou, Pai, porque um dia o
O Senhor entregou o seu Filho em nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados, das nossas culpas, e somos gratos a Ti, Pai. Te adoramos, Te exaltamos com canções, com nossas vidas, com tudo que temos e somos, e Te entregamos, Pai, as nossas vidas em adoração, Senhor, neste momento. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, as nossas vidas no Teu altar. Te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ao Cristo vivo, toda confissão e dele todo perdão. Quero convidá-lo mais uma vez a abrir a Bíblia, acessar seu aplicativo de Bíblia e lermos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33 ao 34. E nos diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Nós teremos um tempo de oração ao Senhor, e aí mesmo onde você está, na sua casa, no conforto do seu lar, que você possa apresentar a Ele o seu coração. Ele conhece você mais do que você mesmo. Então entregue a Ele tudo, confesse a Ele todo o pecado, toda a pecaminosidade, se aproprie do perdão de Deus para a sua vida. Depois de alguns instantes, nós vamos orar em uma oração de confissão com o nosso irmão Pedro, que é o presidente da nossa mocidade. Ele dirigirá essa oração de confissão logo após alguns instantes aí, que você possa desfrutar na sua casa desse tempo de oração silenciosa de confissão. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pela permissão que o Senhor nos concede, Deus. Nós te agradecemos pelo Teu amor, que Ele alcança a todos nós. E neste momento nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha a nosso favor, que o Senhor lave as nossas vidas e os nossos corações, meu Pai. Desconsidera as nossas iniquidades, Deus, e derrama sobre nós a Tua graça. Jesus Cristo morreu na cruz pelas nossas vidas, e aqui nós dizemos ao Senhor que temos parte com o Senhor, e o Senhor nos perdoa porque o Senhor é bom, porque o Teu amor, Ele é incondicional, Deus. Nós não merecemos de maneira alguma isso que temos, nós entendemos isso, e também sabemos que o Teu amor, Ele se renova a cada dia, e a Tua graça, ela está conosco a todo momento, Pai. Perdoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, e que nós possamos a cada dia sermos melhores, meu Pai, que alcancemos o que o Senhor quer que sejamos, Deus. Que não sejamos medíocres, como cristãos, meu Pai, e que possamos seguir a nossa batalha, a nossa luta a cada dia, Deus. Perdoa as nossas vidas mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Ele é o Deus que perdoa pecados. Assim, louvemos o Senhor, exaltemos o seu santo nome. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Deus. A Ele que é o Deus da nossa salvação, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. A Ele toda a glória. Aleluia. Adoro o nome do Senhor, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida. E adoração são somente para Ti, Jesus, meu amor e gratidão ao Senhor eu venho oferecer. Exaltado, Rei dos Reis, não há outro Deus.
salvação. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Aleluia, Senhor, adoramos o teu nome. Só te todo e adoração são somente para ti, Jesus. Meu amor e gratidão ao Senhor eu venho oferecer. Exalte o Senhor. Exaltado Rei dos Reis, não há outro Deus. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Conquistaste vida lá na cruz, para que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, para que eu possa vencer. Conquistaste vida lá na cruz, para que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, para que eu possa vencer. Conquistaste vida lá na cruz, para que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, para que eu possa vencer. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Diga, Deus da minha salvação. Sim, Deus da minha salvação. Aleluia. Glorificado é o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda honra, toda glória, todo domínio, toda adoração. Adore o nome dele. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é.
eu fico ao ouvir teu nome. Incomparável teu amor, Senhor, que nos constrange. Oh, Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego divina, misteriosa, água viva. Louvado seja o teu nome, Senhor, Rei soberano, digno. Aleluia. Oh, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Diga isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim, E eu te adorarei. Aleluia. glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nós não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor nosso Deus está conosco. E em breve Ele voltará do céu para nos buscar, para com Ele para sempre nós estarmos. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia.
somos edificados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Nós vamos receber a palavra do Senhor nesse instante, porque dele, de Jesus Cristo, vem a edificação. Que Deus alimente a sua alma, fortaleça o seu ser, para que você seja de fato verdadeira testemunha por onde você passar. Do Cristo vivo, portanto, toda edificação. Que Deus assim nos abençoe com a ministração da sua palavra nesse momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos compartilhar as Escrituras Sagradas. E eu quero falar com você sobre Páscoa, um convite da graça. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21, é onde nós vamos basear a nossa reflexão desta noite. Abra aí sua Bíblia, seu smartphone, onde for, acesse e vamos ler juntos. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Oremos ao nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por esta Tua palavra reveladora, que o Senhor produza graça em nosso coração, vida, que possa ser transmitida, Senhor, a outras vidas. Ajuda-nos a compreender e a estarmos sujeitos a esse convite da graça e possamos, ó Deus, realmente vivenciar, ó Deus, as verdades que estão expressas nesse trecho que lemos. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo aclare a nossa mente e interprete essa palavra e a aplique ao nosso coração nesta noite para o louvor da Tua glória. Nós oramos, amém e amém. Não se sabe quem foi o autor da carta de Hebreus. Percebe-se, no entanto, que quem quer que ele tenha sido, era uma pessoa com aguçado instinto pastoral. Ou seja, o autor não faz teologia para fins meramente teóricos. A sua doutrina revela como nós devemos viver. O seu credo determina a nossa conduta. Os seus preceitos moldam a nossa prática. Prova disto é o texto que nós lemos. A nossa passagem é um divisor de águas no livro de Hebreus. O autor deixa a instrução e passa a exortação. Ele se torna explicitamente prático sobre como os cristãos devem viver, baseando-se no fundamento teológico que ele acabou de apresentar nos 10 capítulos anteriores. O seu ensino, portanto, deverá produzir dupla e profunda confiança. Confiança em nosso acesso à presença de Deus e em nosso advogado diante de Deus. Bom, esse fundamento de vida é o que o Cordeiro Pascal conquistou para todos os crentes, para todos os cristãos. Nós temos acesso, diz as Escrituras aqui, à presença de Deus. Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Podemos sim ter plena confiança para entrar na presença de Deus. Estar diante do Senhor não é mais privilégio apenas de uma elite sacerdotal. Todo cristão pode e deve estar diante do trono do céu.
Hebreus capítulo 10, verso 19 a 20 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nossa confiança para entrar na presença de Deus vem do sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Seu corpo foi partido e o seu sangue foi derramado por nós. Agora nós temos acesso à presença de Deus através de um caminho novo, recente, de pouco tempo, que faz parte da antiga aliança, conforme Hebreus 8:13. Mas também temos acesso à presença de Deus através de um caminho vivo. Cristo está vivendo sempre para interceder, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Hebreus 7:25 vão nos dar conta disto. A Páscoa, portanto, é a celebração do acesso que nós temos à presença de Deus, conquistado pelo corpo e pelo sangue de Cristo, o justo morrendo no lugar do pecador. Temos advogado, diz o texto, advogado diante de Deus. O acesso que temos à presença de Deus é resultado do que Cristo fez por nós na cruz. Agora, permanecer na presença de Deus é resultado do que Cristo faz por nós. O verso 21 de Hebreus 10 diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus é o nosso sumo sacerdote, Ele, o nosso intercessor, o nosso advogado, vive diante de Deus para interceder por nós. Nossos pecados são sobre Ele lançados. Nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, é por Ele produzida, conforme diz Hebreus 12, versículo 14, não é? Em Hebreus 13, versículo 20 e 21, na versão NVT nos diz assim: e agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Portanto, meus amados, temos acesso à presença de Deus. A cortina foi rasgada, o corpo de Cristo foi moído e seu sangue foi derramado para nos dar acesso à sala do trono de Deus. É isso que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, vai nos assegurar. Através de um novo e vivo caminho, temos advogado diante de Deus. Há um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a igreja, o povo escolhido do Pai, que intercede por nós. Pois bem, após nos apresentar esse fundamento de vida, que resume bem os 10 primeiros capítulos de Hebreus, após apresentar o que a Páscoa do Cordeiro conquistou para os cristãos, o autor da carta aos Hebreus nos faz 3 exortações para a vida. Primeira exortação, e nós vamos seguir exatamente a estrutura do texto. Primeira exortação: aproximemo-nos de Deus pela fé. O primeiro desafio é para que não se viva distante de Deus, com máscaras de espiritualidade, fachadas ou rituais religiosos, mas que se busque chegar e viver pela fé em novidade de vida diante de Deus. O verso 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproxime-se, meu querido, de Deus pela fé, sem hesitação, frequentemente, intimamente. Desenvolva intimidade com Deus, aproxime-se, achegue-se ao Senhor.
Aproxime-se de Deus com um coração sincero, honesto, genuíno, comprometido, dependente, sem engano, e tenha plena convicção de fé, pois Deus não o lançará fora. Não há o que nos exclua, pois o pecado já foi tratado. Ele tomou o nosso lugar na cruz. O pecado foi tratado pelo sangue do Cordeiro. Aproxime-se com coração e conduta purificados, aspergidos, lavados com água pura, o sangue de Jesus. A consciência culpada pelo pecado é definitivamente tratada pelo que Cristo conquistou para nós através da sua morte e ressurreição. Então, como diz Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos, eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos, eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. O apelo que o Senhor faz e a exortação que Ele faz é: aproxime-se de Deus pela fé. Em Cristo não há mais separação ou distância. Aproxime-se com convicção de fé. Porque em Cristo não há por que duvidar. Em Cristo todas as dúvidas, todos os dilemas foram sanados. Aproxime-se com coração, ou seja, motivação. Aproxime-se com corpo, a maneira de viver purificados. Em Cristo não há mais defeito. Amém? Em Cristo não há mais defeito, porque você está nele. E todo o pecado, todo o defeito, toda a anormalidade foi lançada sobre ele na cruz. Foi-nos aberto o caminho para Deus. Novo e vivo caminho. A segunda exortação que o escritor aos Hebreus nos faz é: guardemos firme a esperança para viver. Além da distância, da dúvida e do defeito causados pelo pecado, o sangue de Jesus trata de nosso desencorajamento ou do nosso desânimo quando buscamos viver diante de Deus. Ou seja, uma vez diante de Deus não há mais espaço para se vacilar na fé e querer voltar atrás para as sombras do Antigo Testamento. Mas como? Como permanecer fiel diante de Deus quando tudo e todos conspiram contra nós, forçando-nos a desistir e a retroceder? Hebreus capítulo 10, verso 23, na NVI diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Esperança. Guardar com firmeza a esperança que professamos, pois Deus é fiel e nos conduzirá até o final. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E o verso 30 diz: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Guarde a esperança. Deus prometeu nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Capítulo 13, versículo 5 de Hebreus nos mostra isto.
Ele é fiel por amor do seu nome e nos levará ao céu. Creia nisto, Ele não pode mentir. Portanto, aproxime-se de Deus pela fé e guarde a esperança para viver. Mas tem mais. A terceira exortação que o escritor aos Hebreus nos faz é: consideremo-nos uns aos outros em amor. Estamos vivendo nos últimos dias, não há dúvidas disto. O dia do Senhor se aproxima. Portanto, não é momento, aliás, nunca foi, de se viver distante de Deus. Não é hora para se duvidar de sua graça, não é hora de duvidar do seu amor, não é hora de duvidar da sua obra redentora. Não podemos nos dar ao luxo de desanimar. Não podemos nos dar ao luxo de nadar e morrer na praia. Portanto, precisamos nos dedicar a amar uns aos outros. Precisamos considerar isto. Hebreus 10, versos 24 e 25, NVI, a versão, diz assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façam admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Precisamos urgentemente nos esforçar para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Isso só é possível no contexto da igreja local. Sim, incentivo mútuo, porque sem incentivo mútuo, nós corremos o sério risco de perder o amor e as boas obras. Principalmente quando vemos que o fim se aproxima. E os sinais estão aí. Tudo o que acontece ao nosso redor são, muitos deles, essas situações alarmantes, como o Covid-19. Nada mais são do que os alarmes de Deus, os alarmas de Deus, os sinais de Deus, avisando a cada um de nós que o fim se aproxima. É impossível viver a vida cristã sozinhos. Precisamos uns dos outros. Devemos, portanto, nos reunir intencionalmente e regularmente no templo e de casa em casa. Claro que estamos, por decreto, diante da circunstância pela qual o mundo passa, estamos impedidos de desfrutar desse ajuntamento solene. Mas nós precisamos nos reunir intencionalmente, porque é através desse ajuntamento que nós nos despertamos uns aos outros e encorajamos uns aos outros. É aí que se dá a mutualidade da forma mais plena, na comunhão da comunidade do povo do Senhor. Então considere amar. E ainda que estejamos impedidos, como disse, de nos reunir, considere amar ainda que à distância. E lá já, quando tudo isso passar, nós voltaremos a vivenciar esta comunidade, esta comunhão, nesse ajuntamento solene.
Eu quero terminar dizendo que Páscoa é um convite da graça. Em Cristo nós temos acesso à presença de Deus. Cristo é o nosso advogado diante de Deus. Deus mesmo nos conduziu e nos manterá em sua presença para sempre. Não duvide disto. Portanto, a Páscoa ela nos convida a aproximarmos-nos de Deus pela fé em Cristo Jesus, a guardarmos firme a esperança para viver a vida cristã e a considerar amar o próximo, incentivando-o a perseverar. Eu quero concluir mesmo fazendo uma pergunta e dando a você a sugestão de uma resposta. Você está distante de Deus? Se esse é o seu caso, arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Você está pensando em desistir da caminhada? Chutar o pau da barraca? Eu tenho uma sugestão para você: alimente a sua esperança em Cristo Jesus. Você anda sozinho, aí pelo caminho, isolado de tudo e de todos. Eu quero fazer um convite a você. Junte-se à comunhão da igreja. Aqui você vai encontrar consolo, conforto, companhia, ombro amigo, ouvido para ouvir o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, meu amado. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante e em seguida impetraremos a bênção apostólica. Deus, muito obrigado, porque a Páscoa é um convite da graça, um convite para nos aproximarmos do Senhor pela fé em Cristo, um convite para guardarmos firme a esperança e a fim de vivermos a vida cristã e a considerarmos uns aos outros em amor e nas boas obras, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor produza no coração daqueles que ainda estão distantes arrependimento e fé, para que sejam salvos e livres e seguros em Ti. Que o Senhor, ao mesmo tempo, também, ó Pai, esteja trabalhando na vida daqueles que estão desistindo, que estão desanimados na caminhada. Oh Deus, alimenta-os com a Tua palavra, que eles sejam alimentados com o pão vivo que desceu do céu, ó Deus, e tenham saciados a sua sede com a água viva que é o Senhor, e possam ter em si renovada a esperança em Cristo. Pai, vai agora ao encontro daquele que anda sozinho pelo caminho, que está isolado, lá no seu canto, que possa se aproximar de Ti, que possam ser achegados a Ti, ó Deus, e juntarem-se a nós nessa caminhada até que Cristo volte. Em nome do Teu Filho Jesus, autor e consumador da fé, nós oramos. Amém e amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós e sobre todo Israel de Deus em toda a face da terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e nos encontraremos, pela graça de Deus, na nossa próxima live. Que Deus abençoe. Amém.